A paz do Senhor, falando EBD de volta, desta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. Vamos nos lembrar do tema do trimestre, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 13. Isso quer nos dizer que chegamos ao final de mais um trimestre. Já fizemos a apresentação do material do novo trimestre, já fizemos o convite e queremos agradecer primeiro a Deus por nos permitir mais uma vez concluir um trimestre da nossa amada Escola Bíblica Dominical, agradecer a cada um de vocês que cooperaram conosco, assistindo, curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Comentando também nas lições, queremos também agradecer ao pastor José Gonçalves, que foi o comentarista deste trimestre, e também a CPAD por nos fornecer materiais de tão grande qualidade para o nosso crescimento espiritual. Então, que Deus nos abençoe. É a última lição do trimestre e já convidamos e vamos convidar, reforçar o convite para o próximo trimestre, para o quarto e último trimestre do ano de 2025. Bom, sem mais nem delongas, vamos para a nossa aula de número 13, que será ministrada nas igrejas no dia 28 de setembro de 2025 e traz por tema Assembleia de Jerusalém. Assembleia de Jerusalém. Texto áureo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Então, o texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15, o versículo de número 28. A verdade prática nos ensina que, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Tá bem? Vamos para os objetivos da lição. Primeiro, mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. 2, relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. E terceiro, reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. Amém? Estão então aí os objetivos e, como sempre fazemos, vamos para aquelas palavras, frases que nós destacamos para a nossa análise da referida lição. E como dissemos, a lição traz por tema Assembleia de Jerusalém, ou Assembleia de Jerusalém. Calma, não é mais uma denominação, não é mais uma denominação, tá bem? Quando nós falamos de Assembleia, quando nós vamos e vamos voltar até o Antigo Testamento, né, as santas convocações, né, que era uma Assembleia, era uma santa convocação, tá bem? A convocação. Nós podemos dizer também que assembleia, quando falamos de assembleia, falamos de congregação, né? De ajuntamento, congregação, ajuntamento solene, santo. Isso nós estamos falando de assembleia, né? Ajuntamento. Também não é, pode até, né? Não dá também, porque não vai ser de Jerusalém, tá bem? Mas quando falamos da palavra Assembleia, Assembleia de Jerusalém, o que a lição está nos trazendo, está evocando? O que esta palavra nos traz, nos chama a atenção? É que em Jerusalém houve uma convocação, um ajuntamento, uma congregação, um pedido de uma reunião para que se fosse tratado alguns problemas que nós já lemos tanto na introdução e veremos aí na lição propriamente dita. Já vimos em outras lições, tá? Até tem uma aí muito antiga
quando eu falo sobre organismo e organização, ainda era um quadro verde de giz, né? Tinha um organograma. Se você quiser dar uma olhada aí nas pastas, você deve encontrar facilmente esta lição, a igreja como organismo e como organização. Então vamos lá, a Assembleia nada mais é do que uma santa convocação. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver o povo se congregando constantemente. Moisés convocava o povo, chamava para uma congregação, um ajuntamento solene, uma Assembleia Santa, um ajuntamento santo. Então esta é a ideia da palavra assembleia, quer dizer ajuntamento, congregação, quer dizer uma convocação, é uma reunião do povo de Deus. Então, uma Assembleia de Jerusalém. E esta Assembleia de Jerusalém, obviamente, esse ajuntamento, esta convocação, tinha por finalidade resolver determinados problemas que agora estavam surgindo no meio da igreja por causa dos judaizantes, por causa de ideias, de heresias, de pensamentos, de filosofias totalmente controversas aos ensinamentos das Sagradas Escrituras, tanto deixado por Cristo Jesus quanto pelos apóstolos agora, e é necessário isto. Porém, esta Assembleia, ela não conta tão somente com a participação dos apóstolos. Nós vimos aqui no texto falar que não somente mas Pedro e Tiago também têm uma grande participação, uma participação muito importante para que seja batido o martelo em determinadas doutrinas bíblicas e não costumes judaicos, não costumes da lei. Então, estes homens, eles participam. Mas o interessante, que quero chamar a atenção muito rapidamente nesta introdução, é que estes homens, eles vão a esta Assembleia, porém, eles contam com a participação divina. Eram homens que resolviam problemas, não deixavam para resolver depois, não demoravam para resolver, porém, não resolviam sozinhos. Quer dizer, não era a ideia de Pedro, Tiago e João, né? Vamos colocar aí as colunas da igreja. Mas veja, eu separei aqui no texto áureo, em Atos 15, 28, que diz, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Veja que a reunião destes homens, desses santos homens, que essa convocação, este ajuntamento, ele tinha por finalidade resolver problemas, mas principalmente essas resoluções, elas vinham da parte de Deus. Eram revelações divinas, palavras divinas, orientações divinas, que faziam com que aqueles homens, reconhecendo a participação de Deus, dando primeiro o aval de Deus e depois o seu, corroborando um com o outro, e assim essas reuniões, elas eram regidas, elas eram dirigidas e eram concluídas. Porém, o que nós vemos de principal é a participação do Espírito Santo. Veja que ele começa dizendo, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo, depois ele diz, e a nós, quer dizer, as colunas da igreja, não vos impor encargos além destes que já estão sobre vocês, né? Que são os 4 que nós vemos aí em Atos capítulo 15, tá bem? É o sufocado, o sangue, é a prostituição, o sufocado e o sacrificado aos ídolos. A não ser estas 4, as demais formas da lei, apresentações da lei, principalmente na lei, vamos dizer, na alimentícia ou sacrificial, já não era imposição para os gentios, porque a lei foi dada aos judeus e não aos gentios. Tá bem? Os gentios querendo, se eles querem, como nós vemos na carta que Paulo escreve aos Gálatas, nós estamos tratando na lição para os jovens, quando a igreja, no caso, estamos falando da carta aos Gálatas, quando os crentes da Galácia, eles tentam ajuntar, eles tentam complementar a vontade de Deus com as obras da lei, eles simplesmente estão errando, eles estão pecando, eles estão
falhando porque eles estão tentando ajudar a Deus a fazer a sua obra, vamos dizer assim. Então, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Então, nós temos que a Assembleia ela é conduzida principalmente pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque as revelações, as ordenanças, as ordens, as diretrizes divinas é que fazem com que o pavimento da fé ele seja sólido, ele seja firme, ele não derrape. Se chover, vamos assim ilustrar, se chover não vira lama, porque está bem pavimentado, ele está bem cimentado, vamos dizer assim. Por quê? Porque todas as ordens, todas as diretrizes, elas são enviadas por quem? Pelo Espírito Santo. Por isso, os apóstolos, Lucas escrevendo Atos, ele diz, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, não que Lucas estivesse lá, mas ele cita a frase dos principais da igreja, da coluna, aqueles que eram a coluna da igreja, quer dizer, aqueles que tinham por finalidade a liderança principal da igreja. E que nós precisamos aprender, que muitas vezes nós fazemos as nossas assembleias, fazemos as nossas congregações, os nossos ajuntamentos, mas nos esquecemos de convidar o Espírito Santo. Veja, e quando convidamos, às vezes até fazemos que ouvimos a sua voz, mas na realidade fazemos tudo da maneira que nós queremos. Tá? Então, veja, por que esta assembleia ela não pode estar destituída da presença do Espírito Santo. Veja, por quê? Na verdade prática, nós vemos aqui que a igreja, na sua natureza, na sua essência, por que ela foi criada, para que ela foi criada, quais os princípios, ela precisa o quê? Tanto o organismo quanto a organização. Então, quando falamos de organismo, estamos falando de um corpo vivo cuja cabeça é Cristo e nós somos os membros desse corpo. E quando falamos de organização, nós falamos dela na sua forma, não queria usar organizacional, da sua forma, como ela é mantida, como ela é regida, como é com as suas leis, com as suas regras, com os seus credos, com as suas diretrizes. Ora, precisa haver a lei para que haja a manutenção tanto do organismo quanto da organização. Como eu já disse, nós temos uma aula quase que toda ela voltada para isto. Se você se interessar, se o irmão, a irmã, o amigo, né, se interessar ainda está num quadro verde. Então, veja, vamos para a ideia. Por que esta Assembleia precisa da presença do Espírito Santo? Porque a igreja precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Quer dizer, para que haja ordem e decência. E quando nós olhamos para a igreja como organismo, nós vamos ver que toda a sua legislação ela é feita por Deus. Ela é regida, o corpo de Cristo, quer dizer, cuja a cabeça é Cristo e nós somos os membros, ela é regida único e exclusivamente, toda ela, vamos dizer assim, por princípios e regras espirituais. Se assim não for, não estou falando da organização. A organização, nós temos diretores, diretrizes, nós temos os cargos, as hierarquias, nós temos os credos, nós temos as regras, nós temos os costumes, tudo isso faz parte da igreja como organização. Tá? Uma igreja é uma sociedade organizada, cada um debaixo da sua placa denominacional e cada um com as suas regras. E isto, organização. Agora, organização fala de você organizar, fazer uma coisa organizada, para que haja ordem e decência, para que haja ordem. Mas ordem e decência, nós vemos que a igreja ela precisa seguir princípios. Né? Ela precisa seguir o quê? Ordenanças, mandamentos, regras que está aqui. Tudo isto para quê? Para que ela possa funcionar plenamente, para que ela possa funcionar perfeitamente. A partir do momento em que nós estamos num lugar
que ele não tem regras, princípios, não tem ordem, não tem decência, não tem como funcionar plenamente. Obviamente que vai ser um caos total. Talvez os primeiros momentos até pareça que vai funcionar, mas no decorrer do tempo, onde princípios e regras são fundamentais para que esta diretriz, para que esta ordem, para que este objetivo ele seja atingido, já que os princípios e regras não existem, obviamente o caos vai reinar. E onde há o caos, só há destruição, não há nada de bom, não tem como ir para frente. Então nós vemos a Assembleia com a participação do Espírito Santo, ela tem princípios e regras e funciona plenamente. Plenamente. Por que nós precisamos, muitas vezes, das santas convocações, como diz o Antigo Testamento, né? Por que nós precisamos da presença do Espírito Santo? Por que precisamos seguir princípios e regras para funcionar plenamente? Porque de quando em vez vai aparecer alguma controvérsia. Quer dizer, algo que não vai estar em concordância, seja entre os homens, seja entre a doutrina, o que é pregado, o que é ensinado, ou até nas ideias dos homens. Haverão controvérsias, e estas controvérsias elas precisam ser analisadas, né? Outra, argumentos. Para que as controvérsias e os problemas eles sejam resolvidos, nós precisamos de argumentos. E essas argumentações, através de princípios e regras, elas nos são dadas o quê? Divinamente. Veja, divinamente. Por quê? Quando os fatos são apresentados, vamos lá, princípios e regras, vamos apresentar para argumentos, nós temos fatos. Tá? E contra fatos não há argumentos. Nas controvérsias pode até haver a argumentação. Obviamente que precisa, né, para que se haja uma conversa, uma conversação, é necessário que haja argumentos. Mas os argumentos, tanto pró, tanto contra, eles precisam estar baseados em fatos. E, obviamente, os fatos apresentados, logo os argumentos vão cair por terra. É o que nós vamos ver nesta Assembleia de Jerusalém, por causa de uma controvérsia que se levantou na igreja de Antioquia, ou de Antioquia, como alguns dizem. Fica a critério, tá bem? Quando há controvérsia, argumentos e os fatos são apresentados, o que acontece? Tudo isto é feito para preservação. Preservação de alguma coisa. Preservação de alguma coisa. Quando nós olhamos para a Assembleia, e ela vai, sei lá, funcionar dias, semanas, meses e até alguns anos, algumas assembleias podem demorar, mas tudo isto, qual é a finalidade? Veja que a finalidade aqui, a Assembleia de Jerusalém, é o quê? A preservação da sã doutrina, como nós veremos no decorrer da lição, tá bem? Pode haver controvérsias? Vai existir. Haverão argumentos de ambos os lados, os que defendem, os prós e os contras? Sim, haverão argumentos, mas todos estes argumentos eles têm que estar baseados em fatos, porque os fatos derrubam os argumentos. E a partir do momento em que os fatos prevalecem, o que acontece? Existe a preservação daquilo que se está defendendo. Aqui, no caso, é a sã doutrina ou a salvação somente pela graça, sem a colocação, sem a inserção, sem a introdução de elementos da fé judaica, vamos dizer assim. Alguns elementos, principalmente no caso a circuncisão e alguns outros elementos da fé hebraica, da lei, que eles tentavam colocar como se fosse uma ajuda. E aqui nós temos o mesmo problema. Tá? Alguns da parte de Tiago, não enviados por Tiago, mas agora eles aparecem para tentar discutir e fazer do cristianismo mais um braço do judaísmo. Mais um braço. Porque veja, se na controvérsia os argumentos dos judaizantes não fossem combatidos com fatos, a preservação da doutrina na soteriologia, a doutrina da salvação e a salvação pela graça, ela teria caído por terra. Logo, esta doutrina não existiria mais. E é o que nós precisamos nos dias de hoje.
nós temos visto aí doutrinas vitais da igreja sendo combatidas, tá? Atacadas por falsas doutrinas, por falsos mestres, por falsos pastores, por falsos tudo. E o que nós temos visto é que muitos lugares estão sentados, assistindo calmamente tudo isto acontecer, e não há uma voz que se eleve, não há alguém que se levante, que erga o pendão real, como diz o hino, né? O pendão real, quer dizer, a sã doutrina, alguém que defenda, que levante e seja um baluarte, e seja também uma referência para que outros também tenham este desejo no seu coração. Então vamos seguindo com a nossa lição. Então nós já falamos alguma coisa aqui sobre esta Assembleia de Jerusalém. Então, na introdução, eu separei esta parte, eu achei interessante, esta parte na introdução da lição. O quê? Veremos como a igreja agiu. Veja que ela não fica parada, estagnada, boquiaberta, ou sequer dormindo, esperando que alguma coisa caia do céu. Mas a igreja age para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Veja que aqui o problema não é o problema de Atos, quando se levantam os diáconos, não é problema de assistência social, não é problema doutrinário. E veja que problema doutrinário como nós já dissemos, tem a ver com o quê? Com a preservação da sã doutrina. E a igreja de Jerusalém, o que ela faz? Ela age, tá? Ela não fica estagnada, ela não fica parada, ela não fica assistindo, tá bem? Ela não faz acordo, ela não se vende, ela não entrega os seus princípios, ela não se rende às regras humanas, pelo contrário, ela continua nas suas regras que as Sagradas Escrituras e o próprio Deus ele nos dá. Para quê? Para resolver seus conflitos, para resolver. Hoje nós vemos uma calma muito grande e em alguns lugares nem sequer preocupam-se em resolver conflitos. Eles vão deixando tomar vulto, eles vão deixando crescer, vai deixando aumentar. Aí chega num determinado tempo, não tem o que fazer mais. Por quê? Sabe, o bicho já ficou tão grande, o monstro já cresceu tanto, que a única coisa que se faz, ou divide-se, dá uma parte para o bichinho que nós criamos, ou deixa ele destruir tudo. Por quê? Porque, infelizmente, nós não agimos. Tá? Às vezes nós queremos ser até mais bonzinhos do que Deus. E nós não agimos, sabe, buscando, fazendo estas reuniões e orando pela participação do Espírito Santo e ouvindo, né, e pareceu bem, né, aquilo que parece bem para o Espírito Santo, tem que parecer bem a nós, independente. Ora, o que há de cura e o que aperta, segura. E o que aperta, segura. Então, muitas vezes nós ficamos assim, vendidos. Mas será que eu não vou parecer muito malzinho? Será que eu não vou parecer? Eu queria tanto ser bonzinho, eu queria tanto, irmão. Quem preserva o lobo sacrifica a ovelha. É aí que está o problema. Veja que esta assembleia ela nasce por causa disso. Se a base da igreja, se a liderança da igreja, que é judia, que são hebreus, eles poupam os judaizantes, porque também são seus irmãos judeus, o que teria acontecido? Os lobos teriam vencido e as ovelhas estavam agora perdidas, porque a doutrina não havia sido preservada. Então nós vemos na introdução da lição este comentário. Veja, aqui veremos que a igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária, tá bem? Então vamos colocar aqui, não poupar os lobos. Porque quando fazemos isto, como eu já disse, as ovelhas perecem. E principalmente, veja, conflitos de natureza doutrinária. Aqui está mexendo com a base, uma das doutrinas mais importantes, lá a soteriologia, nós vamos ver aqui no final. A soteriologia quer dizer a doutrina da salvação,
que é único e exclusivamente pela graça, é um favor imerecido. Nada do que nós podemos fazer vai ajudar, vai cooperar, vai melhorar a doutrina da salvação. Não tem como nós participarmos para melhorar ou para fazer alguma coisa pela doutrina da salvação. Ela está completa porque Jesus Cristo veio, habitou entre nós, o Verbo se fez carne, viveu, morreu e ressuscitou. E ele disse, está consumado. E ressuscitou. Ressuscitou quer dizer que a obra de salvação está completa. Ela é pela graça em Cristo Jesus, que foi o nosso sacrifício vicário, o nosso sacrifício substitutivo. Ele foi o sacrifício, ele nos substituiu. Tá bem? No ponto de número 1, vemos a questão doutrinária, o relatório missionário. Tá? Então, nós vamos falar sobre a questão doutrinária. Tá? Por que começa isso? Porque o relatório deixava implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus. E isto incomodou muito os judaizantes. Tá? E até mesmo aqueles que achavam que, para que existisse a igreja cristã, os gentios teriam que observar algumas leis de Moisés, dada a Moisés, algumas leis do Antigo Testamento. Mas tanto, veja, o relatório, agora que é trazido lá da casa de Cornélio, nós temos que nos lembrar que estamos falando aqui, Pedro está falando sobre a aceitação tanto dos gentios aceitando Deus na casa de Cornélio e sua família, e também Deus aceitando os gentios. Tá? Sem, contudo, eles estarem participando das leis judaicas, das leis de Moisés. Das leis de Moisés. Então, o relatório deixa implícito, tá? Que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus. Quer dizer, eles não precisavam observar nenhum mandamento da lei. Veja, ele era a corte italiana, já falei em outra aula o que quer dizer coorte, né? Alguns podem até dizer, será que é erro de grafia? São dois Os juntos, né? Um encontro aí de duas vogais, né? Dois Os, no caso, vamos dizer assim. E o que acontece? Então foi escrito errado. Não, coorte é uma coisa, coorte é outra, já falei sobre isso. E o que fica implícito no relatório? Que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus. Está vendo? Natureza divina. Inteiramente pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Tá bem? Então nós temos duas coisas. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, para que ninguém se glorie, e também não vem das obras. Então aqui nós já entendemos que tudo nos mostra a suficiência do sacrifício de Cristo para a nossa salvação. E também ela incorre inteiramente pela graça. Por isso, nós aqui estamos fora. Não vem de vós, mas vem de Deus. E não vem das obras. Quer dizer, vocês não fizeram, não fazem e não poderão fazer nada. Por quê? Tudo está sendo feito por Deus. E isto é chamado de graça, que é o favor imerecido. Veja, a salvação não foi de graça. A salvação é pela graça. Não foi de graça, porque o preço pago pela minha salvação foi um preço. Veja, Pedro diz assim, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com material precioso, não foi com sangue de bois ou de touros que nós fomos salvos, mas fomos salvos pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, isso é graça. Por quê? Nós não merecíamos nada disso. Se formos citar novamente Paulo aos Romanos, nós vamos ver que a única coisa que nós merecíamos era a perdição. E já estávamos neste caminho vamos dizer assim, desde o do nosso nascimento. Então quer dizer que um infante falece, ele vai para... Não, não é isso que eu estou dizendo. Você vai ter o seu período de inocência e tal, e aí é um assunto para uma outra aula. Mas vejamos que interessante, que relatório é este? Pedro levou alguns judeus com ele, obviamente, porque ele ia precisar, para se justificar. Pedro gostava bastante de justificar, mas o relatório que Pedro traz mostra claramente, ou aqui implícito, não dá para ser explícito ou claramente, mas está no documento que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça. Quer dizer, até Pedro se assusta. Até Pedro, que era um judeu extremamente fiel, vamos dizer assim, ele se assusta. Por quê? Ele nunca tinha visto aquilo acontecer. Deus precisa tratar com ele, nós vimos em outras lições, Deus vai tratar com Pedro, Deus vai tratar com Cornélio, para que ambos, porque é uma novidade, haveria um choque de realidades, tanto para um quanto para outro. Um não achava que não merecia, e o outro achava que eles não mereciam, que somente os judeus mereciam. Então o Senhor, e Pedro, ele traz este relatório, e ele apresenta esse relatório para os judeus que estão em Jerusalém. Tá bem? Então nós vemos aqui no ponto de número 1, um relatório missionário, que é o que ocasiona, ocasiona toda esta... Por quê? Veja, como está aqui, demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé em Jesus, era necessária para a salvação. Tá bem? Então, como já está na lição, nós já deixamos porque já está claro na lição. Trouxemos alguma coisa não diferente, mas que está na lição, está implícito, não está explícito, a gente explicita agora neste momento. Tá bem? Então, este relatório ele vai ser uma causa de problemas. Por quê? 2, o legalismo e os judaizantes. Então, veja, a partir deste momento, a questão toma uma grande proporção. Qual era esta? É a questão de que, para os judaizantes, ou para aqueles mais arredios, a fé não é suficiente. O sacrifício de Jesus Cristo não é suficiente. A fé do cristão, do gentio, não é suficiente. Então vamos por aqui, o sacrifício também não. Por quê? Porque agora eles querem introduzir alguma coisa da lei. Eles não querem abrir mão. Quer dizer, eles não querem deixar de serem legalistas. A partir do momento em que nós servimos a Deus através de costumes, de leis, nós não estamos servindo a Deus pela fé. Estamos servindo a Deus por regras humanas. Tá? Não tem nada a ver com essa daqui. Regras humanas. Nós estamos servindo a Deus por quê? Por leis humanas, por leis que sejam. Então seremos o quê? Legalistas. E ser legalista é muito fácil. Por quê? Porque o legalismo não exige fé. Não exige fé e ele também exclui o sacrifício como suficiente para a nossa salvação. Então nós vemos que a questão aqui toma uma grande proporção. Então, quando ela toma esta proporção gigantesca, o que acontece? Uma assembleia é convocada. O Espírito Santo é convidado. E vem dele, do Espírito Santo, os divinos princípios, as divinas regras para o funcionamento pleno. Por quê? Veja, a proporção, essa questão, ela fica tão perigosa que ela corre o risco até mesmo de dividir a igreja. Tá? E é isto que acontece nos dias de hoje. Veja, quando os discípulos viram que a união, que a unidade da igreja estava quase sendo comprometida, o que eles fazem? Eles agem rapidamente, eles convocam uma assembleia.
E esta assembleia é para resolver o quê? Problemas, conflitos de natureza doutrinária. E veja que estes conflitos, olha aqui onde ele está, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja. E muitas vezes nós não vemos, eu ouço obreiros reclamarem a vida inteira, porque abriu o salão, porque dividiu a igreja, porque rachou a igreja, porque... Mas por que aconteceu isso? Será que nós não demoramos demais, veja, dividir a igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Sabe? E como eu disse, muitas vezes existem muitos líderes dormentes de dorminhocos, tá? Lentos nas suas ações. E existem coisas que precisam de uma resposta rápida. Nós temos aqui diante de nós algo que corria o risco de dividir a igreja. Então, a resposta não poderia ser para daqui 1 ano, 2, 10 anos. Não, tinha que ser algo rápido. E esta resposta, essas convocações, essa resposta rápida, ela não pode ser dada pela membresia. Ora, muitas vezes a membresia está vendo a vaca ir para o brejo, mas ela não pode fazer nada. Porque quando vai falar com a liderança diz, isso aí é problema nosso, quem tem que resolver é nós, eu sou o fulano de tal, eu sou aquilo. Mas é um líder dorminhoco, é um líder lento em responder aos ataques, como que eu posso dizer aqui, sabe, as questões necessárias, os conflitos de natureza doutrinária. E eles vão vendo suas igrejas minguarem, sendo divididas, rachadas, aí depois começa um longo trabalho para tentar. Mas você tem que saber que aquele que divide, que racha a igreja, que divide a igreja, que separa ministério, eles são muito mais astutos. E eles não têm dó de falar o que eles querem. Tá? Muitas vezes nós ficamos presos aos nossos princípios, graças a Deus. Mas quem já tem a ideia de ser um divisor, de ser como se diz? Sei lá, alguém que cria cisma de igrejas, dentro de igrejas, divisões de igreja, tá? Nós vemos aí que eles não têm escrúpulos, eles vão falar o que eles quiserem. E como nós não respondemos da altura, acaba se pagando o preço. Então, veja, a questão ela toma uma grande proporção. Cresceu, você está ouvindo, pastor? Você está ouvindo, superintendente? Você está ouvindo, professor? Vocês são auxiliares do pastor. Estão ouvindo alguma coisa? O que é que vocês têm que fazer? Cuidado para que esta proporção ela não se torne muito grande. Tá? Para que esta questão não tome uma proporção grande demais. Mas antes disso, você não está sendo um X9, um dedo duro. Não, você está simplesmente alertando. Talvez o seu pastor, o seu presidente, ele esteja ocupado com outras coisas. Mas você está lá para ajudar. E o que é que você tem que fazer? Você tem que ir até lá e exigir uma resposta. Não, nós precisamos fazer alguma coisa. Vamos fazer, então, uma assembleia. Vamos fazer uma assembleia? Para quê? Para que na assembleia para que não seja uma decisão unilateral, né, que pareça ser uma decisão parcial, não. Então vamos fazer um ajuntamento, uma assembleia. E nessa assembleia nós vamos decidir rapidamente, qual é a resposta que nós vamos dar. Mas quem é que tem que dar esta resposta? É a liderança. Não adianta a liderança ficar se escondendo atrás dos liderados ou que sejam obreiros ou os membros da igreja. E depois falar assim, mas aconteceu isso, vamos lá, já que estamos falando de escola bíblica, aconteceu isso na escola bíblica porque o professor não fez nada, porque o superintendente, ei, queridão, o pastor da igreja é você. E você é pastor também da escola bíblica dominical. E você é o pastor do círculo de oração, você é o pastor da mocidade.
você é o pastor dos adolescentes, você é o pastor das crianças, você é o pastor da igreja. Ora, você é a liderança, tá bem? Então você convoca a assembleia e você, nesta assembleia, ouve o Espírito Santo de Deus junto com a sua diretoria e você responde rapidamente. Quando você colocar no papel a assinatura que vai estar lá embaixo, é a tua. Porque você é o líder. Você é o líder. Vamos para o ponto de número 2? Falamos sobre a questão doutrinária, né? Que são dois tópicos apenas. O relatório missionário, que nós falamos aqui, e o legalismo dos judaizantes. Tá? Aqui. Que nós estamos ainda no ponto de número 1. A questão dos judaizantes. Está aqui. Toma uma proporção. Então, meu irmão, meu amigo, antes de que o monstro cresça demais, corte o mal pela raiz. Como? Tomando decisões únicas, você sozinho? Não. Convoque uma assembleia, uma reunião com a igreja. Converse. Mas o que decidir, tem que fazer. Tá bom? Tem que fazer. É aquele negócio, qual que vai ser a medicação? Benzetacil. Ah, mas vai doer, a perna do coitado vai ficar meia adormecida uns 2 dias. Mas se não for assim, não tem cura. Não tem cura. Vou repetir, é por isso que minha mãe sempre me dizia, Maurício, o que há de cura e o que aperta, segura. Então, chegou-se a um veredito, né? Chegou-se, pareceu bem ao Espírito Santo e ao Senhor e à sua diretoria, o que é que vocês têm que fazer? Dar esta resposta rápida para que a igreja veja, Tá bom? Ah, mas é um obreiro da igreja. Melhor ainda, né? Porque quando fala em chamar a atenção de um presbítero, é para chamar a atenção na frente de todos, dos demais presbíteros, para que os outros não se sintam encorajados a fazerem, a tomarem as atitudes iguais à do seu companheiro. Tá bem? Então, ponto de número 2, vamos lá. O debate doutrinário. Então, nós temos uma questão doutrinária, agora nós vamos ter a assembleia para debater a doutrina. Veja, é o que agora, no debate o que acontece? Acontecem os argumentos. No debate se levanta a controvérsia. Qual é o problema? Você argumenta, trouxe lá um argumento, o outro trouxe outro. E é assim que você tem um debate doutrinário. Você tem um debate doutrinário. Mas veja bem o andamento deste debate lá em Jerusalém. Ponto 2.1. Pedro, então, ponto 2.1, vamos ler aqui. Ponto 2, ficou aqui. Ponto 2.1. Uma questão crucial. Quer dizer, é uma questão relevante, vital, importante. Veja, como nós já dissemos, por que nós temos preservada a salvação pela graça? Sola gratia. Por quê? Porque houve uma preservação. Argumentos foram postos, mas fatos venceram. Então, hoje nós continuamos dizendo um dos 5 solas, que é sola gratia, né? Somente pela graça, salvação somente pela graça. Tá? Então, vamos continuar. Mas para que isto que acontece, veja, no ponto 2.1, eu separei aqui. Pedro, então, evoca a experiência pentecostal gentílica, tá? Atos, capítulo 10, aqui nós estamos na casa de Cornélio, como prova da aceitação deles por Deus. Quem foi que aceitou quem? Deus aceitou os gentios. E o que é que Pedro prova? Qual é o fato que Pedro apresenta neste debate? Então, ele apresenta a experiência pentecostal, lembrando da primeira experiência no capítulo 2, que foi dada aos judeus. Lembra? Os 120 irmãos, eram praticamente todos judeus. Então, ele diz assim, veja, da mesma maneira como Deus agiu conosco lá, no capítulo 2 de Atos, ele age também, ele está apresentando fatos.
ele agiu da mesma maneira, quer dizer, a experiência pentecostal. A mesma experiência, toda a experiência completa do pentecostal, tá? A pentecostal foi dada a eles também. E isto, Pedro apresenta como fato da aceitação de Deus, Deus aceitando os gentios. Por quê? Porque ele agiu da mesma maneira com os gentios, como ele agiu com os judeus, lá no Pentecoste, no capítulo 2 de Atos. Então, nós estamos tendo um debate. E Pedro, então, ele se apresenta. Lógico, ele estava lá, Deus falou com ele falou com Cornélio, e ele viu. Ele disse, olha, a experiência pentecostal dos gentios foi igual à nossa. Lá os cerca de 120 irmãos lá no cenáculo, no dia do Pentecoste. Tá bem? E nós vamos mais adiante. No ponto de número 2 está assim. 2. A experiência do Pentecoste na fé dos gentios. Então, ele está dizendo aqui, veja, gentios, experiência pentecostal gentílica, e ele está falando o quê? Que tanto uma experiência quanto a outra, a primeira e agora esta segunda, ou esta do capítulo 10, ele argumenta que esta experiência, ela foi igual à experiência dos judeus, porque havia sido uma experiência objetiva, quer dizer, tinha um propósito, um objetivo, ela foi física e ela foi observável. Tá bem? Por quê? Todos os sinais do batismo com o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, foram vistos também na casa de Cornélio. Então, veja, ele está dizendo aqui que esta experiência, além de uma experiência pentecostal gentílica, uma experiência que apresenta a aceitação dos gentios por Deus, ela também é uma experiência parecida com a primeira, com os judeus. Por quê? Veja as circunstâncias. Objetiva, porque foi derramado; física, porque se ouviu falar em línguas estranhas; e observável. Por quê? Porque muitos que estavam lá viram. Todos que estavam lá, viram a manifestação especial da experiência pentecostal, a manifestação do Espírito Santo na vida dos gentios. Veja que ele vai apresentando. E também Paulo corrobora, né, com Pedro, quando ele também apresenta o seu relatório. Que ele também vê os gentios sendo batizados com o Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo. Então, além de uma experiência pentecostal gentílica que mostra que Deus aceitou o sacrifício dos gentios e aceitou os gentios como parte do seu povo, selando-os com o Espírito Santo, não somente isto, mas também fazendo que fosse constatado, como foi no princípio, lá em Atos 2, também agora no capítulo 10, uma experiência objetiva, física e observável por todos ali. Quando voltamos no dia do Pentecoste, nós vemos o quê? Todos, ele diz, mas esses todos não são. E nós os ouvimos falar na nossa língua, no nosso idioma. Eles viram línguas repartidas como que de fogo, eles ouviram um som como de um vento veemente, eles não sentiram o vento, eles ouviram um som, tá bem? E o que acontece? Veja, estas são manifestações físicas, observáveis, objetivas, que demonstraram no princípio que Deus estava fazendo, cumprindo Joel capítulo 2, versículo 28, e agora confirmando na vida não só dos judeus, mas também dos gentios, fazendo de tudo isso, de todo este povo, um povo só, a igreja agora que vai morar no céu. Tá bem? Então veja, aqui um problema que corre risco de divisão. Pedro, Paulo e os seus argumentos, os fatos apresentados, faz com que as controvérsias e os argumentos contrários caiam por terra. Então nós vemos no ponto de número 2 o quê?
que nós falamos aqui, o debate doutrinário. Então, veja, não foi uma discussão, não foi uma briga, foi um debate. Mas, veja, debateram com Pedro, debateram com Paulo e debateram com quem realmente... E, veja, os fatos são apresentados, por que eles são apresentados como fato? Porque eles são, foi visível. Eles viram. Tá? Porque senão Pedro e Paulo também não teriam aceitado. Aconteceu algo, mas não foi em nada parecido. Não foi nada objetivo, não foi nada físico, nem foi observado. Mas aconteceu. Então, quer dizer que os gentios não. Mas não foi isso. Eles apresentaram fatos suficientes para derrubar por terra toda a argumentação na controvérsia levantada pelos judaizantes para tentar impedir. Quer dizer, o problema que nasce na igreja de Antioquia, né? Em Antioquia, quase divide a igreja. Só não divide por quê? Porque uma resposta rápida foi dada pela liderança. Veja, mas esta resposta rápida vem de quê? De argumentações plausíveis, conscientes, de fatos verídicos. E o que acontece? Contra fatos não há argumentos. Ponto 2.3, a fundamentação profética da fé gentílica. Veja que eles não ficam só num campo. Agora eles vão para o Antigo Testamento. Por quê? Pedro recorre à experiência na casa de Cornélio. Tá? Paulo corrobora com Pedro na questão dos gentios sendo aceito por Deus. A prova é que eles têm a experiência pentecostal em suas vidas. E Tiago vai para o Antigo Testamento. Nós temos outro debatedor aqui, Tiago. Só que Tiago faz o quê? Ele recorre às profecias para fundamentar a sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. E ele vai usar vários versículos, vários escritores, profetas, líderes, vários momentos do Antigo Testamento. Para quê? Para fundamentar, veja, fundamentar, para solidificar, para cimentar a sua defesa. Que defesa? Da aceitação dos gentios na igreja. Foi o que Pedro fez, foi o que Paulo fez, o Tiago está fazendo. Porque eles estão mostrando que Deus, já no Antigo Testamento, ele estava dando razão sobre este fato, sobre este acontecimento. Tá bem? Então, veja, Pedro fica com um momento visível, Paulo, com todo o conhecimento que ele tem de todas as suas viagens, experiências, fundação de igrejas, e Tiago vai ao Antigo Testamento. Senão os judeus poderiam dizer, mas Moisés não falou nada disso. Nos profetas não falaram nada disso. Ele disse, opa, para aí, vamos lá para as profecias para fundamentar a minha defesa. E ele vai para o Antigo Testamento. E ele traz do Antigo Testamento. Né? Eu já citei Joel, e são muitas, né? Chamarei um povo de meu, aquele que não me pertencia, Isaías, e assim, veja, ele continua argumentando, a aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação. Porque se ele não traz o Antigo Testamento, alguém poderia dizer, foram os discípulos de Jesus que inventaram isso aí. Assim como inventaram também a sua ressurreição roubando o corpo. Não, Tiago vai lá e faz o quê? Ele mostra que a aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação, sem respaldo nas Escrituras. Mas que já no Antigo Testamento os profetas já haviam dito, já vaticinaram, já profetizaram que um povo que não era do Senhor seria chamado pelo Senhor para ser povo seu. Suscitaria ciúmes dos judeus, suscitaria inveja dos judeus. Vamos dizer assim, por quê? O que eles têm de mais para garantir? Que eles são o povo de Abraão, que eles são descendentes, eles são filhos de Abraão, e Deus é só, Yahvé é só deles. Essa é a ideia. Mas Tiago vai lá no Antigo Testamento e traz, e diz também, olha, não é uma inovação, tá? Fiquem tranquilos, Pedro, Paulo, eles não estão, e todos os que estão pregando, e Deus está confirmando com o batismo com o Espírito Santo, não é uma inovação. Tá? Isso tem respaldo no Antigo Testamento, nas Escrituras.
né? Mesmo porque quando Tiago está falando, o Novo Testamento ainda não tem. Então ele suscita no nas Escrituras para nós, Antigo Testamento, ele traz a ideia do respaldo da aceitação dos gentios. Mas essa aceitação não como uma inovação, mas que já fazia parte do plano salvífico do nosso Deus para a humanidade, tanto judeus quanto gentios. Tá bem? E depois, o último que nós colocamos aqui, então ele recorre às profecias, ele apresenta que tem respaldo nas Escrituras e não é uma inovação, e também diz que é um favor divino. Era um favor divino, fruto da sua graça. Graça de quem? Da graça de Deus. E que mais nada, aqui o interessante, vou parar aqui, e que mais nada precisava ser acrescentado. Então veja a defesa de Tiago. Ele recorre a profecias, ele vai lá para o Antigo Testamento, ou ele vai lá para as Escrituras e mostra, ele fundamenta a sua defesa nas Escrituras, ele prova por A mais B, ele prova com fatos que não é uma inovação, uma criação dos discípulos, dos apóstolos, ou de quem quer que seja, mas havia respaldo nas Escrituras, e que tudo isto, veja, é um favor divino, fruto da sua graça. Se é divino, só pode ser Deus, né? Só pode ser Deus. E este fruto da graça de Deus, e que mais nada precisa ser acrescentado. Aqui é o de misericórdia na falsa doutrina de que o sacrifício de Jesus Cristo não é suficiente e a fé também não. Era necessário algum componente, algum elemento do judaísmo para complementar a salvação, para que assim ela pudesse ter efeito. Então, Tiago aqui, eu separei um pouco maior aqui a explanação, porque eu achei bastante interessante. Tá bem? Mas nós temos Pedro, Paulo, nós temos Tiago aqui, dentro deste ponto de número 2, que é o debate doutrinário, mas eles vêm preparados, cada um deles trazendo os seus fatos contra as argumentações nesta controvérsia. Tá bem? E a Assembleia de Jerusalém, ela continua caminhando a passos largos para a vitória, que é o que nós vamos ver no ponto de número 3, que está escrito assim, a decisão. Então nós tivemos uma questão doutrinária, nós tivemos um debate doutrinário e agora nós vamos ter a decisão deste debate, que é a decisão da Assembleia de Jerusalém. Eles chegaram a que X, a que ponto? Como que eles conseguem vencer? Ponto de número 1. 3.1. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa. Então, nós vemos aqui o primeiro ponto do quê? Da decisão. De que o Espírito Santo, tá? Aqui ativa é a participação, não está falando de uma força ativa, é uma pessoa. Veja, o Espírito não era visto apenas como uma doutrina, um ensinamento, mas como uma pessoa. Eu coloquei aqui propositalmente com letra maiúscula, tá? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Espírito Santo. Tá bem? Assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo também é igual a Deus. É Deus. E a sua participação é ativa. Talvez hoje nós não tenhamos tantos finais felizes porque nós deixamos de fora a pessoa principal das nossas assembleias. Quando eu digo aqui dos nossos ajuntamentos, das nossas convocações, que é a pessoa do Espírito Santo. E quando, como eu já disse, às vezes deixamos ele participar, nós só fazemos o que ouvimos. Mas na hora de realizar, nós fazemos o que queremos. Por isso, talvez nós não estamos tendo tanto sucesso no que nós estamos fazendo. Tá bem? Vamos para o ponto de número 2, a decisão da Assembleia
de Jerusalém, eu já falei sobre a pessoa, né, do Espírito Santo dentro da igreja, dentro das reuniões, lá, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Seria bom que nós voltássemos a usar esta frase. Todas as vezes que formos chegar a uma decisão, nós vamos começar dizendo, pareceu bem ao Espírito Santo, porque nós oramos, todos os dias nós orávamos, antes de começar a Assembleia e ao terminar a Assembleia. E o Espírito Santo falou conosco. E o Espírito Santo pareceu bem ao Espírito Santo, porque nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Talvez seja isso. Nós estamos ouvindo muitas vozes, só não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. 3:2, veja, o Espírito Santo se manifestava na igreja ou na Assembleia por meio dos seus dons. Tá? Isso explica porque as coisas funcionavam. Então, veja, o Espírito Santo, que não era visto apenas como uma doutrina, mas como uma pessoa com participação ativa, ele se manifestava de que maneira? Por meio de seus dons. Ora, e por meio dos seus dons, nós sabemos que são os presentes distribuídos para o ser humano. Tá? Nós, pentecostais, acreditamos no batismo com o Espírito Santo. Consequentemente, os dons do Espírito Santo também nos serão dados. Mas segundo a nossa vontade, não, segundo a necessidade da igreja. Tá bem? Então a igreja não foi dada a você. Você foi dado como um presente para a igreja. Porque Deus te capacitou com um dom que precisa, que é necessário para determinada igreja. Então nunca veja o contrário. Você não tem uma igreja. A igreja tem você. Porque Deus deu você a ela. Deus deu. E veja, novamente, isto explica porque as coisas funcionavam. Então nós vemos aqui a participação do Espírito Santo falando, vamos dizer assim, aqui agindo através dos dons. Hoje nós não temos mais, né, as profecias, os dons de profetizar, o dom da revelação, o dom do mistério, os dons do Espírito Santo. Nós simplesmente colocamos os nossos anéis nos dedos, nos achamos doutores e chegamos a conclusões que nos cabem, que nos fazem bem, que nos agradam. Usamos os nossos dons de retórica, né, para argumentações, dons dom de inteligência, né, ou dom de esperteza, né, para levantar controvérsias, mas nunca deixamos que o Espírito Santo se manifeste através de nós por meio dos seus dons. Por meio dos seus dons. Tá? E o escritor foi muito, muito inteligente nisto aqui. Ó. Isto explica por que as coisas funcionavam. Vamos inverter? Isto explica porque as coisas não funcionam bem no nosso tempo. Hoje. Não funciona bem hoje. Por quê? Porque nós não permitimos que o Espírito Santo nem participe e nem se manifeste por meio dos seus dons. Para quê? Para que as coisas funcionem, para que tudo vá bem. Tá? Como nós vimos em algum ponto aqui, que eu não me lembro aonde mais, mas já falamos sobre isto. Tá bem? Então, quando vamos nos reunir, ponto de número 3.2, nós falamos aqui, a orientação do Espírito Santo na Assembleia. Então, como que ele vai orientar? Através dos seus dons. Ele vai orientar ativamente, ele vai participar ativamente. E o ponto de número 3, ele nos diz assim, o parecer final da Assembleia, quer dizer, da reunião, da convocação, do ajuntamento. Fica óbvio, quer dizer, fica muito claro, transparente, cristalino, explícito, que a igreja procurou resolver a questão. Que questão? Qual é a questão? Veja, a questão tomou grande proporção. Que questão é esta? A questão doutrinária, conflito de natureza doutrinária. Então fica óbvio
que a igreja, toda a igreja, Antioquia, Jerusalém, todo mundo reunido agora em Jerusalém, eles fazem o quê? Eles procuram resolver a questão mantendo-se fiel. Veja, como que nós conseguimos nos manter fiéis? Seguindo princípios e regras humanas, talvez, divinas, totalmente. Por quê? Resolver a questão mantendo-se fiel à doutrina da salvação pela graça. Tá? Totalmente o contrário daqueles controversos dos judaizantes, dos seus argumentos. Foi preservado. Vamos voltar aqui para concluir. A preservação só foi possível porque a igreja procurou resolver esta questão mantendo-se fiel, não se vendeu, não se corrompeu, não esmoreceu, não se... acho que eu já falei, eu vou falar de novo. Não se vendeu, não negociou seus princípios e regras divinos. Mas ele fez o quê? A igreja fez o quê? Se manteve fiel à doutrina da salvação pela graça. E não pelas obras, como queriam os judaizantes. As obras da lei. Então Jerusalém manteve, a igreja manteve, bateu o pé firme, que a graça, a salvação é só pela graça, a salvação é um favor de Deus, um favor imerecido. Então nós temos o ponto de número 3, a decisão da Assembleia. E que decisão maravilhosa! Mas por que conseguiram chegar a esta decisão tão importante até os dias? E nós precisamos, vamos usar a palavra preservar de novo, preservar, continuar preservando. Assim como eles lutaram lá no começo para preservar, nós vamos continuar preservando a doutrina da salvação pela graça. Fazendo o quê? Contando com a pessoa bendita do Espírito Santo e a sua participação ativa nas nossas assembleias. Permitir, né, que o Espírito Santo se manifeste por meio dos seus dons no nosso meio. Não calar os dons, não calar quando Deus vai usar alguém. E depois que nós fizermos isto, o que nós vamos lembrar? Então, a pessoa bendita do Espírito Santo participando ativamente nas nossas assembleias, com que, através das suas manifestações, a manifestação dos seus dons na vida dos seus escolhidos, dos seus servos. E quando ele falar conosco, manifestando a sua vontade através dos seus dons, o que nós vamos fazer? Resolver as questões, todas as questões, qualquer que seja a sua natureza. Resolver de que maneira? Mantendo-se fiel. Aqui no caso, a doutrina da salvação pela graça. Mas nós precisamos nos manter fiéis a muitas outras doutrinas que estão sendo achincalhadas pelos ímpios, pelos falsos crentes, pelos falsos pastores. Que o Senhor Deus levante homens e mulheres, jovens e meninos, crianças, para que sejam verdadeiros baluartes, defensores da fé, que uma vez foi dada aos santos. Amém? Que Deus nos abençoe. Está aqui o encerramento do trimestre, do terceiro trimestre do ano de 2025, a Igreja em Jerusalém, e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe, tá? Se inscreva, nos ajude no nome do Senhor Jesus Cristo e até o próximo trimestre, se assim o Senhor nos permitir. Amém.